Ribeiro, sabe que hoje eu estou lembrando passagens históricas do nosso futebol, né? Lembrei há pouco o Abel com o ou. Vou voltar 13 anos no tempo. O ano é 2012, Michele Silva. Cara, tu sabe que para mim isso é ontem. Para os jovens é uma eternidade. É uma eternidade. Mas para esses jovens, que talvez não saibam do que eu vou falar, serve como informação. 13 anos atrás, o maior presidente da história do Grêmio, saudoso Dr. Fábio André Koff, fez a seguinte frase: a arena não é do Grêmio. 13 anos atrás. E temos mais uma briga, uma guerra, Grêmio versus Arena, Michele. Nunca para, né, Gamba? A verdade é essa. Sempre interrompe ali, dá uma pausa, mas é um assunto que está sempre voltando e agora ele está ganhando novos capítulos. Para a gente contextualizar esse atrito que tem a Arena do Grêmio com o Grêmio, enfim, o clube com a Arena, ele se aqueceu, digamos assim, principalmente nas últimas semanas, né? O Grêmio emitiu uma nota reclamando das condições do gramado, também do processo de compra de ingressos, a biometria facial, uma incompatibilidade que o Grêmio estava manifestando a sua inconformidade com uma série de questões ligadas à forma da Arena tratar o torcedor do Grêmio e também o gramado da Arena. A Arena depois também emitiu uma nota respondendo a cada ponto citado pelo Grêmio na sua nota oficial e teve essas duas respostas das duas partes. Agora tem um novo capítulo dessa história, inclusive a informação apurada, confirmada pelo nosso repórter Bruno Soares, de que a Arena, ela cortou cortesias do Grêmio para a partida de hoje. Mais do que isso, o Grêmio tinha feito um pedido de uma promoção de ingressos para o jogo de hoje contra o Godoy Cruz, inclusive 14 mil torcedores são esperados e o Grêmio até o momento vendeu um pouco mais de 3.500, né? A Arena informou que foi mais de 3.500 ingressos vendidos, mas o Grêmio pediu uma promoção de ingressos para esse jogo e a Arena não acatou. Mais do que isso, cortou as cortesias do Grêmio. A Arena, contratualmente, ela não precisa dar essas cortesias, mas ela vinha dando cortesias a jogadores, familiares de jogadores, jogadores não relacionados, parceiros da direção, sem cortesias para o jogo de hoje. Inclusive, se um jogador que não está relacionado quiser ir ao jogo contra o Godoy Cruz, vai precisar comprar ingresso. Mais um capítulo dessa briga. Vamos lá, Ribeiro. É que eu tenho uma posição um pouco mais pragmática, tá? Que foge do emocional. Isso aí só existe porque existe um contrato, tá? Eu sempre uso o Palmeiras como exemplo, tá? O Grêmio, não precisa ficar calma, tá? O Palmeiras, o Allianz é uma casa de shows que de vez em quando tem jogo do Palmeiras. Tanto que o Palmeiras precisou alugar Barueri para jogar, inclusive, clássicos. Né? O último jogo do São Paulo foi em Barueri, porque a prioridade são os shows. Isso aí foi feito porque tem um contrato com vírgulas, itens e tudo mais, tá? Se o Grêmio não fizesse isso, não teria arena. Né? Claro, eu lembro agora do saudoso Hélio Dourado, que queria fazer uma renovação do Olímpico, né? Que era o estádio do Grêmio. Esse estádio aí é uma concessão. A Arena construiu, o Grêmio usa e paga por isso. Não sei quanto tempo. Eu diria o seguinte, e tudo é possível, porque a gente não tem os meandros dessa briga, entendeu? Eu não sei o que o Grêmio fez, além de uma nota oficial, que pode ter irritado, né? Porque pro Grêmio é fácil, pro Grêmio hoje é fácil. Joga tudo na conta da administradora, tá? A Arena pode ter o seguinte, faz um time bom, que vai ter mais gente e todo mundo vai ganhar. Entendeu? Então, cada um tem... É negócio, gente. Negócio é assim. Infelizmente, negócio é frio e calculista. Agora, dá para melhorar a relação? Dá. Tem que saber aonde é que foi o problema. E aí existe negociador para isso, cara. Vamos negociar, vamos conversar, entendeu? Senta na mesa, toma um cafezinho e retoma a relação. É isso aí, que nem uma DR, cara. Sim. Faz uma DR com a Arena. É um assunto, assim, vou tentar ser sucinto, assim, dentro do que a gente pode fazer hoje aqui, mas é um assunto que daria para voltar anos, sabe? Anos. Porque o negócio em si, a concepção do negócio, o contrato em si já não foi favorável ao Grêmio, tá? Mas isso é uma outra discussão, tá? O que eu quero falar agora é o seguinte, o Grêmio teve várias possibilidades e vários mandatários ali estiveram. Posso citar o Romildo, posso citar o Guerra, posso citar o Dr. Koff.
E o Grêmio esteve muito próximo de não solucionar por 100%, mas melhorar a vida do clube em relação a este contrato, que lá atrás foi concebido, foi redigido de uma forma, digamos assim, estranha, sabe? Ficou um contrato que não ficou legal pro Grêmio, né? Mas o ex-presidente Paulo Oddoni tinha uma pressa, sabe? Para botar a Arena em pé, que a coisa foi tão atravancada que hoje o Grêmio vive essa indefinição. Tem 3 partes hoje no contrato, né? É o Grêmio... Finalmente... O quê? Finalmente eu vou parabenizar vocês aqui, tá? E vou dizer uma coisa pra vocês. Não é corneta, tá, que eu vou fazer. Tu falaste um nome que é o nome que tem que ser mais responsabilizado nessa história toda pelo lado do Grêmio. E aqui eu tô falando como uma pessoa que também acompanhou esse projeto, acompanhou a reforma do Beira-Rio e tudo mais. Paulo Oddoni. O nome da pessoa que tem que ser apontada e tem que responder sobre os problemas que o Grêmio passa se chama Paulo Oddoni. Mas é injusto apontar principalmente, deixa só uma questão. Conselheiros leram e apoiaram e votaram a favor. Perfeito, mas aí sabe... Perfeito, eu não estou tirando dele, Pedro. Eu estou dizendo que é injusto apontar só o nome dele. Não, mas tinha muitos conselheiros à época. Eu vou te explicar e tu vai entender. E os conselheiros, eles são coniventes, porque é óbvio que eu ia bater nos conselheiros também, e eles são coniventes pela grenalização que existe dentro do Estado. Porque o Paulo Oddoni, ele corre para a Arena subir e estar pronta antes da Copa do Mundo de 2014, porque a ideia do Grêmio era desbancar o Beira-Rio da Copa do Mundo de 2014, apoiada inclusive por uma emissora de televisão aqui do Estado. Então a grande questão que o Grêmio ou o torcedor gremista deveria ver é justamente quem são os conselheiros que ajudaram a apoiar o projeto e ir lá cobrar o senhor Paulo Oddoni, que foi lá e redigiu um negocinho às pressas, subiu aquele elefante branco sem se preocupar inclusive com a sociedade em volta também. E aí só uma última coisa, e aí o torcedor colorado que está me ouvindo agora nesse momento, tá? Toda vez que o torcedor colorado ouvir algo relacionado à Arena não ser do Grêmio e tudo mais, faça uma ode, agradeça a Giovanni Carvalho Luigi. Giovanni Carvalho Luigi, o presidente do Inter que foi ponta firme em todas as negociações, claro que junto com conselheiros também, tá? Mas ao mesmo tempo, um cara que chegou a ficar doente por conta da reforma do Beira-Rio, porque ele foi feito várias vezes, sem conhecimento dele, coisas que iam destruir o Internacional hoje. E ele foi lá e bancou o cara dá para fazer a reforma do Beira-Rio sem recursos próprios e foi lá e fez o que acontece hoje no Beira-Rio, um contrato muito melhor. E ainda assim essa gestão destruiu o Inter. Eu precisava só finalizar o que eu estava dizendo ali, porque senão fica incompleto. Para finalizar, o que passou, infelizmente passou. Uma dica, e eu acho que o Grêmio está fazendo isso, mas precisa fazer com mais veemência e passa a questão eleitoral que está se aproximando. O Grêmio precisa construir mais pontes com a Arena. Quanto mais pontes forem construídas, mais fácil o Grêmio vai resolver e mais facilmente o Grêmio vai poder usufruir daquilo que ainda não é do Grêmio. Mas assim, não destruam mais pontes, nem Arena, nem Grêmio. Construam de novo essas pontes, porque essas pontes foram derrubadas. Não tem mais contato praticamente de Grêmio e Arena. Um exemplo como essa relação é extremamente complexa. Tu citou o presidente Paulo Oddoni, né? Eu há algum tempo venho tentando fazer uma entrevista com o presidente Paulo Oddoni. Tá? O presidente Paulo Oddoni, ele me responde que a gente está em 2025, ele ainda não se sente à vontade, é a palavra que ele usa para mim, para falar sobre a sua vida com o Grêmio. Em 2025. Né? E a gente respeita, obviamente, a decisão do ex-presidente do Grêmio, mas ele ainda não se sente à vontade. Só para vocês terem uma ideia de como é um tema complexo. Eu queria falar tanta coisa, velho. Bom, eu quero dizer para vocês, ele falou de pontes, né? Assim,